Evangelho de Lucas, capítulo 19, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E eu leio no texto da versão A Mensagem das Escrituras. E eu já tinha prometido para mim mesmo que eu ia parar de falar, que eu sempre leio na versão A Mensagem. Um dia eu não falei. Aí um rapaz no final do culto falou: pastor, você tem que falar que versão da Bíblia que você está lendo. Falei: por quê? Ele: não, porque hoje você começou a ler, aí tinha um senhor na minha frente, ele falou assim: mas que raio de Bíblia é esse que o pastor está lendo? Então o raio de Bíblia que eu estou lendo é A Mensagem, a versão A Mensagem, que é uma versão contemporânea das Escrituras. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Pai querido, mais uma vez nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Gratos por tudo aquilo que já vivemos hoje aqui na Bethesda. Gratos porque hoje pela manhã, com o brilho do sol, renovou-se também o teu amor e a tua misericórdia por nós. E pedimos agora, quando vamos refletir na tua palavra, que o teu Santo Espírito nos leve ao coração de Deus. Conecte a nossa vida à vida de Deus. E que as ideias, a história lida aqui hoje pela manhã, possa ser significativa e marcante na nossa história de vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que frequenta a Bethesda há algum tempo, ou talvez nem há tanto tempo, já sabe que nós temos trabalhado para apresentar uma percepção, uma vida religiosa não sufocante. Uma vida religiosa, sim, nós somos religiosos. Mas isso não quer dizer que nós somos castradores da vida humana. Nós não estamos interessados em tolir, proibir ou abafar qualquer tipo de ação na tua vida. Nós acreditamos que é possível, e temos feito isso, de promover uma espiritualidade viva, que produza vida, que produza ações de vida. Eu falo isso porque sei que os ambientes religiosos tornaram-se conhecidos como lugares sufocantes, de extorsão. Extorsão mental, extorsão financeira, extorsão psicológica, dos mais diversos tipos de abusos. Isso me faz lembrar um encontro que tive aqui na Bethesda, certa vez com um casal. Eles me pegaram assim na saída da igreja. Estavam apavorados, precisando falar com um pastor, e falaram: pastor, ainda bem que a gente te encontrou, porque a gente precisa muito falar com um pastor da igreja urgente. Eu falei: pois não, pode falar comigo. Não é porque nós saímos da outra igreja e estamos aqui, mas não falamos com nenhum pastor, então a gente está sem nenhuma cobertura espiritual. Aí eu já falei: nossa. Falei para eles: não, vocês sempre estarão debaixo de uma cobertura espiritual, e é da única que existe, que é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É só disso que nós precisamos para viver em paz.
Não, mas é porque nós não temos um pastor e a gente precisa por causa da atenção e a gente está vulnerável. E eu de novo falei, olha, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. E essa é a nossa cobertura. Essa é a nossa proteção. É saber que Deus está conosco. E eu falava isso e eles repetiam. Era como se eu estivesse falando assim, sabe? Eles não ouviam e falavam de novo. E aí eu lembrei de um ditado que diz, em terra de sapo, de cócoras com eles. Aí eu falei, olha, então tá bom, fiquem em paz, vocês falaram comigo, e agora eu sei o nome de vocês sabem o meu nome, e então tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição para caminhar junto com vocês. Aí eles falaram no final, mas pastor, na verdade sabe o que é mesmo? Que nós temos medo? Eu falei, pode falar. É do juízo final. Eu falei, nossa, olha onde nós vamos parar, meu. Falei, do juízo final, que a gente aprendeu que no juízo final vai ter aquela turma toda. E aí Jesus chama o nome. E se não tiver nenhum pastor para autenticar a nossa entrada? Aí eu já nem sabia o que falar, né? E fui para casa com muita dor no coração por eles. Porque, na verdade, eles representam um grupo enorme de pessoas que encontraram na religião uma segurança provida do medo. Uma religião onde alguns pastores fizeram um trabalho horroroso, mas muito bem feito, de que se eles não estiverem dentro dessas paredes, com o conhecimento do que está aqui no púlpito, a vida deles está vulnerável e no juízo final, inclusive, Jesus não sabe fazer as coisas sozinho. Ele precisa dos pastores para falar, pode subir, esse aí não. Você imagina essa cena? Aí eu fiquei imaginando a cena do juízo final, porque quando eu era criança, o juízo final tinha um telão, que passava as vaciladas de todo mundo. Imagina quanto que vai demorar isso. A eternidade é isso, né? Porque dali que passa as vaciladas de todo mundo no telão. E a minha alegria é porque meu nome é com V, eu sou o último da lista. Então pouca gente ia ver as minhas vaciladas. O pastor Will, né, ia ver. A Xuxa, né, que é com X. E aí você está sentado e começa a passar todas as suas vaciladas no telão. E aí alguém fala, é fulano de tal. Aí o pastor fala, esse aí pode entrar. Quer dizer, o que dá autenticidade ou não é o pastor. E a gente ri, mas para eles e para outros fez sentido. Entende? Para eles falou, não, é assim mesmo. A gente precisa avisar o pastor que a gente está aqui, porque senão nós estamos com a vida absolutamente complicada e nós não queremos esse tipo de relação. Nossa relação na Bethesda acontece na amizade, é na parceria. Nós damos aquilo que nós temos, vocês dão aquilo que vocês têm, um recebe, o outro dá, porque todos nós somos carentes em alguma área da vida e nós vamos nos suprindo. E é assim que uma igreja tem que caminhar, sem esse negócio do medo, que eu coloco medo no teu coração, e a mesma pessoa que coloca o medo, ela tem a injeção que tira o medo. Ora, aí fica muito fácil. Aí a gente controla do jeito que nós achamos melhor. E certamente você conhece, ou é uma das pessoas vítima de um ambiente religioso doentio, desses que vive colocando medo na cabeça das pessoas. Um irmão, um amigo, um parente, uma pessoa que você gosta, que foi embora da igreja porque errou. E diante do erro não teve abraço. Diante do pecado não teve acolhimento, não teve carinho, não teve ajuda, não teve mão estendida. Diante do erro teve condenação, teve que ler livro, teve que vir aqui na frente ser disciplinado. E a pessoa foi embora, por quê? Porque ninguém aguenta isso. E essas pessoas talvez foram embora para encontrar vida. Elas saíram da igreja exatamente para encontrar aquilo que a igreja prometeu, mas nunca deu. E essas pessoas não bastassem, elas ganham um nome, né, um apelido, que são os desviados. E o fulano? O fulano, a gente faz aquela cara de piegas. Pois é, tá desviado.
Desculpe se eu vou te constranger, mas em alguns casos os desviados estão corretíssimos. A melhor coisa que eles fizeram foi ir embora. Porque um ambiente que deveria gerar vida, curar feridas, gera opressão e medo, é digno de ser desviado. Esse ambiente tem que ser desviado. Você precisa fazer um desvio dessa vida e ir procurar vida, oxigênio em outro lugar. Então, antes de falar que o cara ou que aquela mulher é um desviado pejorativamente, veja do que ele se desviou, porque de repente ele é muito inteligente. Porque de repente ele pensou. Porque de repente ele olhou para aquela vida e falou, não, isso aqui não é vida. O Jesus que prometeu vida e vida em abundância não está nesse ambiente, deixa eu me desviar dele, deixa eu ir me trancar no meu quarto, porque talvez no silêncio do meu quarto Deus fale comigo mais do que tem falado aqui através de medo e opressão. Então as pessoas vão embora e encontram amigos verdadeiros, encontram paz, encontram alegria, e a gente chama eles de desviados. Será? Aí fala, não, mas são todos? Não, claro que não. Tem gente que se desvia do caminho da vida e faz opções horríveis. E eu estou dando esse pano de fundo porque sei que tem sempre pessoas novas aqui na igreja. E ter vocês aqui hoje nos deixa muito felizes. Mas esse é o nosso chão, nós não lidamos com medo, com opressão, de ficar falando o que você tem e o que não tem que fazer. Porque isso, inclusive, é desconsiderar a sua capacidade de pensar. Assim como nós temos o exercício de esticar os pensamentos, as frases que nós falamos, para a frase não ser simplesmente um jargão. Quando a gente fala aqui na BTS, olha, Deus ama a todos, nós estamos levando isso a sério mesmo. E nós estamos dispostos a levar essa frase às últimas consequências. E essa, inclusive, é uma das razões da gente apanhar tanto por aí. Não é uma frase para ficar bonito na fita. Mas é levar a sério o fato de quando Paulo diz que na cruz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus ama o mundo. Deus ama inclusive aquele cunhado que você não suporta. Pois é, ele está dentro do amor e da graça de Jesus. Então Deus ama não é quem você quer que Ele ama, Deus ama. Isso é graça. Não, mas a graça é se, então a hora que você colocou se, deixou de ser graça, passou a ter condição. Quando é graça. E isso é muito difícil de ser elaborado, de ser digerido no mundo religioso. Porque Deus tem que amar quem está rezando a nossa cartilha. Deus está interessado em quem? Não, em quem pensa como eu. Em quem aceitou as coisas do meu jeito. Isso me faz lembrar um diálogo que eu acho que eu já contei aqui na igreja, do Frei Leonardo Boff, que é um teólogo católico, com o Dalai Lama, que é o líder do budismo tibetano. O Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama assim, qual é a melhor religião? Aí você já imagina que o Dalai Lama ia falar a minha, né? Porque a gente ia falar isso. Aí ele diz, olha, a religião que fizer de você uma pessoa melhor é a melhor religião. E o teólogo, impressionado com a resposta do líder do budismo, falou, e o que é que te faz melhor? Então o Dalai Lama respondeu, aquilo que fizer de ti uma pessoa mais pacificadora, mais simples, mais pura, mais justa, mais preocupada com o outro, mais longânimo. A religião que fizer isso com você é a melhor. Faça parte dela. E eu gosto demais da resposta dele. E se você encontrar com o Dalai Lama por aí, não conta para ele não, mas eu acho que ele copiou a resposta de Jesus. Eu acho que ele leu Mateus 5, as bem-aventuranças, quando Jesus revela que as pessoas que vivem com sede de justiça, com humildade, os pacificadores, os que se preocupam com os outros, os que entendem que é melhor cooperar do que brigar, esses são felizes, esses são bem-aventurados e esses fazem o reino de Deus acontecer. Esse é o melhor caminho. É quando nós absorvemos esse tipo de valores, colocamos eles na prática e aí nós vivemos. Que religião é essa? Agora nós estamos falando dos valores do reino de Jesus, então a gente acaba com essa briga.
Então veja que nós pregamos aqui valores para a sua interioridade, questões para transformar a sua vida por dentro, porque Jesus falou que o que importa é o que está aqui dentro, e não uma espiritualidade plástica que faz você ficar sorrindo o dia todo, mas você está com o coração quebrado. Não uma espiritualidade que você não pode falar quem você é, senão você vai ser disciplinado. Não uma espiritualidade que você não pode expor seus medos, senão você é menor aqui na casa. Não, uma espiritualidade da sinceridade, porque qual é o objetivo da espiritualidade pregado no púlpito dessa igreja? Gerar pessoas melhores, que amam a justiça, que são humildes, que são puras de coração, que estão interessadas no outro e que não celebram a derrota de ninguém e que consideram todos importantes para Deus, assim como Jesus considera. E aí nós temos um texto bastante conhecido, ou pelo menos de uma pessoa muito conhecida, chamada Zaqueu, que é um cobrador de impostos, e ele era rico, e como todos os outros cobradores de impostos do seu tempo, ele também tinha práticas desonestas. Inclusive, eu já falei muito mal do Zaqueu e me arrependi. Porque a gente fala do Zaqueu como se ele fosse o pior dos seres humanos. Mas se o Zaqueu trabalhasse em Brasília como deputado, hoje ele ia ser um santo. Jesus está passando, a multidão está lá, e essa cena é um padrão da vida de Jesus, né? Jesus passa, a multidão chama, ele para, dá atenção para alguém. Geralmente ele dá atenção para alguém que ninguém dá atenção. Aí quando ele dá atenção, todo mundo reclama que ele deu atenção. E Jesus não dá a menor bola que o pessoal está reclamando. E ele faz isso com Zaqueu. Jesus está passando. Zaqueu é baixinho, ele não consegue ver, ele sobe na árvore. Jesus fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje é o dia que eu vou para a tua casa. E o povo já começa: como é que pode dar atenção para esse ladrão, bandido, safado? E começam a falar de Zaqueu as coisas mais bonitas que você pode imaginar. Jesus quer almoçar com o ladrão safado. E a partir disso, então, eu quero pontuar 3 coisas para vocês. A espiritualidade cristã é um convite a não aceitarmos todas as formas que a vida pode adquirir. O ser humano é um ser de mudanças, nós mudamos psíquica, social, economicamente e culturalmente, nós nos transformamos. Mas há mudanças e mudanças. Há transformações e mudanças que nós não podemos aceitar, porque essas mudanças nos tiram, nos desconectam das pessoas. Nós mudamos, sim. Para melhor e para pior, sim. Há mudanças que nós não podemos aceitar. Quais são elas? As principais delas. Aquelas mudanças que fazem de nós pessoas indiferentes aos outros. Elas nos tiram das pessoas. Ou seja, nesse processo de mudar, nós precisamos tomar cuidado para ver como é que nós somos no trato com o outro. Porque Jesus entra num diálogo com o Zaqueu e não entra num diálogo para falar que ele é coletor de impostos. Jesus entra num diálogo para conversar com ele como que ele é coletor de impostos. A questão não é só o que você é, mas é como que você é. A questão não é que você casou, é como é o seu casamento. A questão não é que você é pai, é como você é pai. Que tipo de pai, que tipo de marido, que tipo de pastor, que tipo de professor, que tipo de advogado, como você é o que você é. Quais as práticas que te definem como pessoa. E o Zaqueu quer ter um encontro com Jesus, ele quer conversar. Ele sobe na árvore para Jesus o perceber. Ele chama a atenção de Jesus de alguma maneira. Ele quer uma conversa. E conversa... Existem alguns tipos de conversa que nós fugimos, você sabe, né? Não sei se você lembra quando era criança. Faz uma força aí que você lembra, não faz tanto tempo assim. E aí você aprontou alguma e teu pai falava assim: me espera no quarto que a gente vai ter uma conversa. Não, 1000 vezes não. Principalmente quem está com culpa no cartório, né?
Por exemplo, se você aprontou alguma, aí eu falo assim para você agora no final do culto, vamos tomar um café quarta-feira? Você fala, putz, descobriu. Porque quando a gente está com coisas não resolvidas no coração, a gente foge de qualquer conversa. A última coisa que a gente quer, inclusive, porque na conversa você se trai e entrega exatamente aquilo que você não podia falar. E aqui nós damos um mérito para o Zaqueu, porque ele não foge da conversa. Ele chama atenção para iniciar a conversa. Ele vibra com a possibilidade de poder trocar algumas ideias com Jesus. E é claro que o relato do encontro de Jesus com Zaqueu não é exaustivo, nós não temos tudo aqui que aconteceu naquele dia, nós não temos todos os detalhes, mas com o que temos, com o que está nas nossas mãos, nós podemos perceber um Zaqueu que está desarmado. Ele não está armado para responder. Igual quando a gente apronta alguma, aí você vai ser confrontado, você já fica procurando todos os argumentos para ganhar a briga. Não, ele está desarmado. Coisa fundamental para quem quer ampliar a mente, para quem quer crescer, para quem quer alargar a consciência, é coloque abaixo os seus argumentos e ouça o que o outro tem para falar. Não, eu tenho bons argumentos, então guarde eles. Guarde os seus argumentos. Porque Jesus a história poderia ser diferente. Jesus poderia dizer, Zaqueu, para de pegar dinheiro do pessoal além da conta. Você não pode fazer isso, Zaqueu, isso é desonesto. Aí o Zaqueu ia argumentar dizendo, mas Senhor, o pessoal do Império Romano não liga não. Todo mundo faz isso. Isso é uma prática comum, todos os coletores de impostos fazem isso, não sou só eu. E aí eles iam entrar numa discussão de moral, ética, do que pode, o certo, o errado, se está na lei, se não está na lei. E Zaqueu não está interessado em ganhar o debate, Zaqueu está interessado em mudar de vida. Zaqueu não está interessado em colocar na mesa bons argumentos, Zaqueu está interessado em absorver novas posturas. Então ele se desarma diante de Jesus, porque ele já sabe que ele tem hábitos que matam. Ele sabe que tem práticas desonestas que precisam ser destruídas. Então ao invés de ficar procurando para dar um jeitinho, não, mas isso aqui a gente dá um jeitinho, não, mas isso aqui a gente fala assim, a gente coloca a frase dessa maneira e ninguém vai perceber. Não, o Zaqueu se desarma e diz, é verdade, tem coisas dentro de mim que são horríveis e elas precisam cair por terra. Senhor, o que é que o Senhor tem a me dizer? Ele está nu diante de Deus, sem frases prontas e sem se esconder atrás de frasezinha de efeito, de chavão. Então quem quer mudar de vida tem que se desarmar. Porque quando uma pessoa não quer, todo argumento é impotente. Se você não quer, tudo o que eu falar aqui hoje de manhã não serve para nada. Se você veio para esse culto hoje, obrigado, com um bico desse tamanho, nada do que eu estou falando aqui, nada do que você ouviu na música, nada faz nenhum efeito, porque teu coração está armado, está travado, está bloqueado. E a espiritualidade viva nos convida a nos desarmar e aprender a escutar o outro e saber que o outro também tem uma verdade. Então desarme-se. Se renda à graça de Jesus e experimente uma transformação interior, onde nós vamos conhecendo Deus dia a dia ficando um pouco mais parecidos com Ele. Mas há fases da nossa vida que nós precisamos colocar no chão os nossos argumentos, por mais bonitinhos que eles possam ser, por mais organizados que eles possam estar. Nós precisamos colocar as cartas na mesa e simplesmente dizer, Senhor, fala. Fala porque eu estou disposto a ouvir, porque sei que preciso mudar, sei de áreas, sei de questões da minha vida que precisam urgente de salvação. Segundo, escute, mas não defina sua vida pelo grito da multidão. São muitas as opiniões que as pessoas têm ao nosso respeito. E a gente não tem muito como controlar isso, né? O que a pessoa acha de mim. Mas para os que são próximos, nós é que nos apresentamos. Nós é que vamos nos construindo no coração dos outros através das nossas atitudes. Nós vamos vivendo, nós vamos falando, nós vamos nos comportando e as pessoas vão olhando a nossa fala,
a nossa postura, o nosso comportamento, e elas nos desenham. O Zaqueu se desenhou no coração das pessoas como um ladrão. Porque o que ficou conhecido do Zaqueu é que ele pegava dinheiro além da conta. Foi assim que ele permitiu que as pessoas o desenhassem. Foi assim que ele deixou as pessoas o definirem. Suas práticas mostraram assim que ele ali é um homem desonesto. Que ele ali é uma pessoa que não é digna de confiança. Foi ele que fez isso. E aí o pessoal começa a gritar que ele é ladrão. E ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele é um ladrão, ele é um bandido, e as pessoas questionam como é que Jesus pode fazer isso. E aqui vale você parar para pensar o seguinte: quais ferramentas você está dando para as pessoas te desenharem no coração delas? Quais são as características que os teus filhos têm para te definir no coração deles? Porque nós estamos nos desenhando por aí. Com as nossas palavras e atitudes e comportamentos, nós estamos nos colocando no coração das pessoas. Então esquece a multidão, esquece a torcida do que eles estão gritando, pense no seu horizonte de contato. O horizonte de contato faz um risco assim, ó. Quem está dentro do risco? Então, como é que essas pessoas te veem? Quais as ferramentas você tem dado para essas pessoas te desenharem dentro delas? E isso não acontece em um evento. Nenhum pai aqui se define no coração do filho por causa de uma história, mas pelo acúmulo de diversas histórias. Nenhum amigo aqui se define no coração de outro por causa de uma briga. Não, os amigos se definem por causa de uma caminhada longa. E nessa caminhada nós nos definimos. Então, nessa caminhada, o que você tem dado? O que é que você tem apresentado? Eu não estou cobrando perfeição, eu estou cobrando humanidade. Eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa perfeita, eu estou falando aqui de ser uma pessoa humana. Só que quando a gente fala humano, todo mundo tem uma noção ruim do ser humano, que nós somos ruins, que nós não prestamos. Não, Deus acredita em nós e isso nos faz acreditar que nós devemos trabalhar a nossa humanidade e apresentar aquilo que nós temos de melhor. Então nós erramos e nós pisamos na bola. Certo? Eu erro, eu piso na bola. Mas as pessoas também sabem que eu volto atrás, que eu abro mão, que eu peço perdão. Então como é que eu sou definido? Como quem erra? Não, como uma pessoa extremamente flexível. Eu dou bronca nos meus filhos, eu dou mesmo. Mas eles sabem que eu não sou uma bronca, eu dou bronca. Porque eles sabem que eu estou interessado na vida deles, que eu cuido, que eu amo, que eu disciplino, que eu oriento. Então não é uma bronca que me define, é o cuidado que me define. Então não é só a gente fazer coisas legais, mas é a junção das nossas coisas que nos definem. Zaqueu está diante de Jesus, o Mestre. Zaqueu está diante de Jesus, o Santo de Deus. E no fundo ele fica ouvindo as pessoas falando: ladrão, enganador, você tira dinheiro do pobre, você está tirando o pouco de quem já não tem nada. E eu nunca tinha pensado nessa cena dessa maneira, pensei nisso sexta-feira enquanto preparava essa mensagem. Mas se coloque no lugar de Zaqueu. Tenta entrar na pele dele. Você está diante de Jesus. E no fundo você tem um coral dizendo: ladrão, roubador. E Zaqueu, obviamente que ele escuta, mas ele não se submete àquilo. Zaqueu escuta aqueles gritos de ladrão, e por mais verdadeiros que eles poderiam ser, ele, ao invés de abraçar o grito, ele abraça Jesus. Ao invés de abraçar a condenação, ele abraçou a transformação. Ao invés de se apegar ao seu passado, ele abraça o futuro diferente. E quando Zaqueu olha para Jesus e diz: eu vou devolver o que eu roubei. É muito lindo, sabe por quê?
porque de alguma maneira ele está pegando o passado dele. Senhor, tudo que eu fiz de errado, eu estou colocando agora nas tuas mãos. Ele pega o passado, coloca nas mãos de Jesus e projeta com Deus um futuro diferente. Ele não se baseia, ele não se significa por aquilo que ele fez. Ele se baseia e se significa por aquilo que nós podemos ser quando nós abraçamos a graça de Jesus na nossa vida. Então, ao invés de fugir, porque você ouve todo mundo falando que você é ladrão, fica morrendo de vergonha, você sai correndo. Ao invés de fugir, ele abraça a salvação. Ao invés de se esconder, ele aprendeu que as coisas velhas ficam para trás e em Cristo tudo pode ser feito novo. Então, diante das acusações que às vezes aparecem no teu coração, é você mesmo, ela é interna, porque você sabe as coisas que você tem feito e que precisam de mudança. Não abraça o que te acusa, abraça quem te convida. Não se apegue àquilo que mata, se apegue àquilo que promove a vida. Então esse homem com práticas desonestas nos ajuda a entender que o olhar de Jesus não é condenatório. O olhar de Jesus é sim o olhar do amor que instiga, que interpela, que constrange, que convida, que promove e que nos chama para viver uma vida diferente, para viver uma vida nova. O olhar de Jesus é o olhar que mostra que nós somos filhos da esperança, porque o arrependimento sempre é possível. Nós somos filhos de uma nova vida, porque uma nova vida sempre é possível, diariamente, a cada dia, porque todos os dias aquele dia começa e há em nós a possibilidade de nos reinventarmos, e ao invés de nos significarmos como ladrão, nós podemos aceitar o abraço de Jesus, dizendo: você pode viver outra vida. A questão é a qual voz, a qual olhar nós vamos dar atenção. Terceiro e último, acredite em uma mudança, mas saiba que essa mudança não acontecerá sem a sua participação. Zaqueu verbaliza uma mudança naquilo que tirava a sua própria vida e a vida dos outros. E ele vai no ponto. O meu ponto é dinheiro. Qual que é o problema aqui? É dinheiro. Ele roubava dinheiro. E sempre que nós pensamos na palavra roubar, aí nós já levamos para o dinheiro. Mas esquece o dinheiro. Porque pode ser que eu vou falar, não, de roubar dinheiro, você está falando, não, mas eu não roubo dinheiro. Aí você vai se desligar do que eu estou falando e se desligar da história e falar, isso não tem nada a ver comigo. Tira dinheiro e se apega à seguinte frase: ele devolveu o que roubou. Esquece dinheiro, não estamos falando mais de dinheiro. Zaqueu devolveu o que roubou. E em algum momento nós já roubamos. E roubar, presta muita atenção. Roubar não é somente quando você pega algo de uma pessoa, mas é quando você tem algo de uma pessoa em você e você não entrega para ela. Isso também é roubar. Roubar não é só quando você tira de alguém e pega para você. Quando você não dá, você também está roubando. Você assumiu compromissos com alguém. Você casou. E você nunca mais deu amor. Então, você está roubando essa pessoa de um compromisso que você assumiu com ela. Isso é roubo. Você não tirou o amor dela. Não, você deixou de dar. Então, você está retendo algo que você prometeu dar sempre. Se você não está fazendo isso, isso é roubo. Você é um pai indiferente com seus filhos. Então, você está roubando momentos de alegria deles com você. Isso é roubo. Você é consumista. Então, você está roubando uma consciência humana dentro da tua casa. Você é bruto na sua maneira de falar. Então, você está roubando da sua casa diálogos produtivos. Você é estourado e não sabe ouvir nenhuma crítica. Então você está roubando a possibilidade de vocês crescerem. Você não se importa com as pessoas. Então você está roubando de você mesmo a possibilidade de sentir e acontecer o reino de Deus dentro de você. Você não respeita seus pais.
Então você está roubando deles e de você um tempo que nunca mais vai voltar. Então entenda que quando nós falamos de roubo, não está restrito somente por questões financeiras, porque nós podemos roubar afetos, nós podemos roubar amor, nós podemos roubar carinho, nós podemos roubar a indiferença. Mas não se apavore, sabe por quê? Porque com o Zaqueu nós aprendemos que tudo que nós roubamos, nós podemos devolver. Tudo aquilo que nós tiramos, nós podemos colocar de volta. Tudo que nós retemos pode ser entregue. Tudo que foi prejudicial pode ser restaurado, para assim nós experimentarmos então salvação, que foi a maneira como Jesus encerrou essa história. Que é muito lindo quando Zaqueu decide ter um novo comportamento financeiro. Quando Zaqueu decide ser um novo profissional, Jesus olha para ele e diz: hoje entrou salvação nesta casa. Não é salvação pessoal, é salvação coletiva, porque não é na vida do Zaqueu, é salvação nessa casa. Por quê? Porque nessa casa havia um homem que roubava, e a mulher e os filhos eram frutos desse roubo. E agora não há mais, agora é um homem justo. Então o Zaqueu foi salvo, e a sua casa também. É salvação coletiva. Quando Zaqueu decide ter um novo comportamento, não é só ele que é salvo, os pobres da cidade também. As pessoas também não serão mais roubadas, porque havia um homem indiferente, egoísta e ladrão. Agora não, há um homem interessado em restituir tudo aquilo que ele tirou. Isto é salvação. Você então era indiferente, você não é mais. Que bom, a salvação da indiferença chegou. A sua casa agora vai experimentar o sabor de um cuidar dos outros. É salvação coletiva. Ele mudou a maneira de falar? Mudou. Então é salvação coletiva. Porque as pessoas não têm mais que aguentar a brutalidade dele. É salvação para todo mundo. Quando uma pessoa tem uma nova postura, ela é salva daquele inferno, aquela maneira de viver, e todo mundo se dá bem nessa mudança. Então, durante a vida, serão muitas as oportunidades que nós teremos para nos encontrar com Deus e dialogarmos com Ele. E cabe a nós o exercício de conversar com Deus desarmados. Porque conversar com Deus com o coração desarmado pode produzir em nós salvação. Os nossos argumentos, os nossos bons argumentos, talvez sejam as coisas que irão nos matar. Porque quando a gente não quer, todo argumento é impotente. Então Deus está dizendo: muda a tua maneira de viver, muda a tua maneira de agir, muda a tua maneira de dirigir no trânsito, que uma hora você vai morrer do jeito que você dirige. Muda a sua maneira de ser pai, muda a sua maneira de ser filho, muda a sua maneira de ser patrão, muda a sua maneira de ser empregado. Aí você vai dizer: não, mas é porque. Aí você diz: Senhor, eu estou desarmado, mostra para mim, coloca dentro de mim, revela, traz à tona as coisas que em mim precisam de mudança. E isso se faz de uma maneira tão doce, tão suave, quando nós entendemos Deus como um amigo, como nós cantamos antes dessa reflexão. Zaqueu não tinha em Jesus o Deus que mata. Zaqueu não tinha em Jesus o Deus que condena. Zaqueu tinha em Jesus o amigo interessado na história da vida, o amigo interessado em dar ideias, o amigo que caminha conosco em todas as nossas dificuldades e em todas elas produz salvação. Amém.